Então, pessoal, muito bom dia. Hoje nós vamos para uma aula especial em que será compartilhado, com todas as turmas, tá, do CPMG Dr. Negreiros. Uma aula especial, por quê? Porque no dia 20 desse mês nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, e muitos alunos ainda não sabem por que se comemora essa data, tá? E muitas pessoas ainda se questionam, será que realmente nós devemos separar um dia, em memória aí da consciência negra? O que significa, o Dia da Consciência Negra? Na verdade é o seguinte, se tornou lei, tá? Desde o ano de 2011, que a partir daí todo dia 20 de novembro se comemorasse, o Dia da Consciência Negra, simbolizando, tá, a inserção, a tentativa de inserir o negro de uma melhor forma na sociedade. Muitos consideram o Dia da Consciência Negra uma data preconceituosa, outros já acham o seguinte, que deve ter um Dia da Consciência de todas as raças, na verdade. Mas o que realmente aconteceu, ao longo da história da formação do Brasil, para que esse dia fosse separado, incluído aí, como um feriado, na verdade, muitos não deixam, muitos estados do Brasil não deixam, não paralisam, mas nós temos estados no Brasil que paralisa tudo, que inclusive não se trabalha neste dia, em comemoração aí ao Dia da Consciência Negra. Primeiro, galera, a data 20 de novembro, 20 do 11 de todo ano, por que se comemora? Porque no ano de 1695, um dos principais líderes, um dos principais símbolos, na verdade, da escravidão no Brasil, um dos maiores líderes, aí de Palmares, foi morto, o Zumbi dos Palmares é morto nessa data, no dia 11 de novembro de 1695. E todos nós sabemos que a história traz o Zumbi dos Palmares como um defensor, aí um cara que lutou pelo direito do escravo, pelo fim da escravidão no Brasil, tá? Agora, será que devemos realmente separar uma data? A escravidão no Brasil foi algo realmente fora do comum, foi brando, durou um curto período, durou um longo período. Como que realmente aconteceu? Primeiro, galera, a escravidão no Brasil, antes da gente ir para os tópicos ali, a escravidão no Brasil ela vai durar mais de 300 anos, tá? Ela vai durar mais de 300 anos, esse processo, a manutenção da mão de obra escrava aqui no Brasil. Por que mais de 300 anos? Porque desde as primeiras expedições que chegaram aqui na América, que chegaram no Brasil, tá? No ano de 1500, desde as primeiras expedições, nós já temos escravos, a mão de obra escrava africana sendo mantida aqui em território nacional. E vai durar até o fim, do processo escravocrata, vai durar até 1888, com a tão famosa Lei Áurea. Será que essas leis abolicionistas realmente funcionaram? Por que esse processo foi tão longo? Não era simples, já que lá em 1807, tá? Muito antes, de 1888, lá em 1807 a Inglaterra queria pôr fim à escravidão, principalmente no Brasil, queria pôr fim à escravidão aqui no Brasil. Por que esse processo foi tão lento? Por que se arrastou mais de 300 anos? Primeiro, galera, tópico nosso aqui, tá? Tráfico negreiro. Para você entender o que foi escravidão, você precisa entender o que foi o tráfico negreiro. Por que o tráfico negreiro durou, aí até aproximadamente 1850, desde o início da colonização até 1850, por que foi trazido tanto negro para o Brasil para servir em regime de escravidão? Primeiro, galera, o tráfico negreiro ele era lucrativo. O tráfico negreiro ele era lucrativo, tá? Era muito simples.
não só o português, mas o europeu de um modo geral, chegar aqui na América, tá? Capturar os nativos, né, como o índio brasileiro, capturar os nativos e mantê-los em regime de escravidão. Porém, tá, esse nativo ele não renderia lucro para a coroa portuguesa, tá? Ele não renderia lucro. O tráfico negreiro, galera, ele foi altamente lucrativo. Ele foi altamente lucrativo e todos os traficantes de negros aqui para a América deveriam, de uma certa forma, contribuir com tributos para a coroa portuguesa, né? Para a coroa portuguesa, espanhola, para as coroas europeias. Então, o primeiro fator que fez com que a escravidão no Brasil e na América desse tão certo, mas aqui a gente está tratando de Brasil, Dia da Consciência Negra. Primeiro fator, tráfico negreiro, altamente rentável. Como assim, professora? Primeiro, se o português chega, captura um nativo, bota para trabalhar como escravo, né? A coroa, isso o português colona, aqueles que vieram para colonizar o Brasil. A coroa portuguesa iria obter lucro com esse modelo de escravidão? Tá? Se o nativo fosse mantido em regime de escravidão, a coroa portuguesa iria lucrar com isso? Não. Então, a captura do negro na África, né? O seu tráfico para a América, a venda para os colonos, isso gerava lucro através de tributos para a coroa portuguesa. Então, o tráfico negreiro, ele durou, tá? Muito mais de um século aí. Ele permaneceu ativo no Brasil, pura e simplesmente porque ele rendia lucros para a coroa portuguesa, né? Maus tratos, galera. Vamos entender o porquê que se comemora o Dia da Consciência Negra, né? Maus tratos. Como que era a vida do escravo? Segundo tópico ali, como era a vida do escravo? Desde a sua captura até a chegada aqui na América. E a manutenção da escravidão aqui na América. Primeiro, galera, vinha em média, por embarcação, uma média, isso é baseado em cálculos históricos, né? Alguns historiadores fizeram uma base, vinha uma média de 150 a 200 escravos no porão de uma embarcação. No porão de uma embarcação que não tinha, tá, muito mais aí do que 20 metros quadrados, 30 metros quadrados de área. Vinha uma média de 150 escravos por embarcação. Tá? Essas viagens duravam mais de meses. Cerca de 50% desses escravos morriam ao longo, né, da travessia da África ou da Europa aqui para a América, para o Brasil. Cerca de 50% desses escravos não sobreviviam a doenças como escorbuto, entre outras doenças que poderiam proliferar no porão do navio. Não, devido à fome, tá? Você acha que os portugueses, né, os traficantes ali de escravos, estavam preocupados com a alimentação desse escravo? E maus tratos e punições que aconteciam ainda ao longo dessa viagem. Então, assim, cerca de 50% já morria na travessia do Atlântico. Cerca de 50% já morria de fome ou doença, ou maus tratos. Em alguns casos, até suicídio, né, que são relatados até o próprio suicídio, que o negro preferia se jogar ao mar, preferia se suicidar, do que vir para a América e ser mantido em regime de escravidão. Quando esse escravo chegava na América, galera? Quando ele chegava na América, eu não vou prolongar, que são vários tópicos, senão a aula vai ficar muito grande. Quando ele chegava na América, vocês já sabem, né? Alimentação precária, jornadas diárias de trabalho excessivas, tá? Não tinha local adequado para descanso, curto período de descanso. Então a vida de um escravo não ultrapassava, na maioria das vezes, os 35 anos, tá? 35 anos de idade. Ele era inserido na escravidão desde jovem e não ultrapassava a faixa dos 35 anos de idade. Por quê? Trabalho excessivo, má alimentação e situação de descanso, de repouso extremamente precário, né? Terceiro tópico, por que a escravidão dura tanto tempo no Brasil? Eu já citei isso lá no início, já fiz essa pergunta, né? Vou esclarecê-la para vocês. Por que a escravidão dura tanto tempo aqui no Brasil? No
Brasil principalmente, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e o início do processo, né, de abolição da escravidão no Brasil se dá por conta de uma pressão da Inglaterra. Na Inglaterra, lá em 1807, quer acabar com o tráfico negreiro aqui para a América, quer acabar com o tráfico negreiro para o Brasil, lá em 1807. Porém, a escravidão só vai ser abolida em 1888. Tá? Por que dura tanto tempo, né? Desde a chegada dos portugueses em 1500 até 1888, né? Mais de 3 séculos, aí, basicamente quase 4 séculos. Galera, um fator crucial. Lembra que eu disse no início da aula? A coroa portuguesa lucrava com o tráfico. Então a coroa portuguesa não ia acabar com algo que era rentável para ela. Não ia acabar com algo que dava lucros para ela. Então ela não tinha interesse. E segundo, a igreja na época, a igreja apoiava, tá? Nesse caso aqui, né? A igreja cristã, católica, apoiava a escravidão. Apoiava a escravidão. Tá? Se a coroa portuguesa já não tinha interesses de pôr fim, nós tínhamos o apoio da igreja sobre a escravidão, tá? O apoio da igreja sobre a escravidão, aí, meu amigo, para acabar com a escravidão de vez, principalmente no Brasil, iria levar-se muito tempo. Nós temos igreja e Estado, né, juntos apoiando o processo de escravidão. Mas como assim, professor? A igreja apoiou? A igreja e Estado, a gente sabe, né, que somente, né, aproximadamente 3 séculos depois, nós vamos ter o fim dessa união de igreja e Estado aqui no Brasil mesmo. Tá? Somente na primeira Constituição Republicana, lá de 1891, só depois da proclamação da República, que nós vamos ter o fim, né, da união entre igreja e Estado. Então, até 1891 no Brasil, igreja e Estado eram interligados. Então, se ambas as potências, igreja e Estado, estão a favor da escravidão, dificilmente ela vai acabar. Por isso ela dura tanto tempo. Mas baseado em que, professor? Tá? Que a igreja apoiava a escravidão. Primeiro, existe uma passagem bíblica, depois o aluno que tiver curiosidade, tá? Ele pega a sua Bíblia, independente se é católico, se é protestante, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, e religião é história também, viu, galera? Religião também faz parte da história, e a gente precisa entender isso aqui para saber de que forma a igreja apoiou a manutenção da escravidão do negro aqui no Brasil. Primeiro, né, existia assim, um discurso de que o negro africano era um ser sem alma, tá? Era um ser sem alma, por isso ele poderia ser escravizado. E que o nativo encontrado aqui na América, o nativo brasileiro, o índio brasileiro, era um ser com alma. Porém, eles até comparavam o nativo brasileiro como um copo vazio que precisava ser preenchido. Então eles precisavam catequizar o nativo, impor a fé cristã católica, né? Isso foi a catequização, nada mais foi do que uma imposição religiosa. Eles precisavam impor a sua religião, tá? Para esse nativo, para que ele no futuro, as suas gerações se tornassem membros aí da igreja, né? Então existia essa ideia de que o negro africano teria sido amaldiçoado, tá? O negro africano teria sido amaldiçoado, e o nativo era como se fosse um copo vazio, e esse copo vazio precisava ser preenchido com a fé cristã católica. Mas baseado no que a igreja dizia que o negro era amaldiçoado. Tem uma passagem bíblica, galera. Eu vou pegar uma Bíblia aqui, só vou fazer a leitura para vocês entenderem, né? Um pouquinho, depois quem tiver curiosidade, aprofunda nisso aí. Através de uma passagem bíblica, lá em Gênesis, tá? Gênesis, até coloquei aqui, capítulo 9, né? O versículo 21 para frente. Olha, baseado no que a igreja autoriza a escravização do negro. Vou ler para vocês aqui, olha, capítulo 21.
Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua tenda. Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram a capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou da bebedeira, soube que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. De acordo com alguns pesquisadores, o filho que foi amaldiçoado, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O filho que foi amaldiçoado por Noé, depois de ser amaldiçoado, ele sai de próximo do pai e vai viver numa região onde hoje é a Etiópia, um país africano, e a gente sabe que quase 100% da população desse país é negra. Então ele sai da presença do pai, vai viver nessa região. Baseado nessa passagem bíblica, a igreja diz o seguinte: que todos os negros são descendentes de Cã e devem ser escravizados. Baseado nessa passagem bíblica. Porém, um fato curioso, galera, que eu sugiro que depois vocês estudem, é que nessa passagem não cita a cor de pele. Não cita a cor de pele. Não fala se Cã era negro, Fala que os seus descendentes deveriam ser escravos de Sem e Jafé, devido que ele ter chegado na tenda, encontrado o seu pai nu e saído escandalizando a nudez do pai. Então, Noé amaldiçoa Cã e seus descendentes pelo fato de ele ter sido o primeiro filho a entrar na tenda, ter visto a sua nudez e saído dali escandalizando, ao invés de ajudar o pai, como fez Sem e Jafé, que entrou de costas para não ver a nudez do pai e o cobriu, ele saiu escandalizando. Quando Noé sarou da bebedeira, ele amaldiçoa Cã e seus descendentes. Porém, nessa passagem bíblica não cita a cor de pele, e é baseado nela que a igreja vai autorizar a escravidão do negro, vai autorizar dizendo que o negro é um ser amaldiçoado, um ser sem alma. Continuando aí, leis abolicionistas que não funcionaram. Professor, como assim leis abolicionistas que não funcionaram? Pretendo em 10 minutos explicar isso aqui para vocês, Mas leis abolicionistas que não funcionaram. Nós tivemos pelo menos aí 5 leis mais importantes que giram em torno do fim da escravidão no Brasil. Primeiro, lei de Bill Arbitton, criada pelo parlamento inglês em 1845. Essa lei, galera, ela foi imposta ao Brasil. Nesse período, nós já temos como imperador do Brasil Dom Pedro II, ela foi imposta ao Brasil, para pôr fim definitivamente ao tráfico negreiro. A Inglaterra queria pressionar Dom Pedro II para pôr fim ao tráfico negreiro aqui no Brasil. A lei de Bill Arbitton de 1845 previa isso. Era uma imposição inglesa sobre a coroa brasileira, aí, no caso, Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil. Essa lei não entrou em vigor. É a tão famosa lei que é chamada lei para inglês ver. Por quê? Foi criada na Inglaterra e não foi aceita no Brasil. Dom Pedro II não aceitou essa lei. Porém, 5 anos mais tarde, em 1850, em 1850 nós temos a lei Eusébio de Queiroz. Lembrando, a lei de Bill Arbitton não deu certo, não foi aceita por Dom Pedro II. Foi uma imposição da Inglaterra, Dom Pedro II não aceita. Por que essas leis não deram certo? A primeira eu já expliquei para vocês, não foi aceita em território nacional. Segundo, lei Eusébio de Queiroz, de 1900 não, eu coloquei 1950, deixa eu mudar a data aqui, 1845, não é 1945, cabeça única, Segunda lei,
Eusébio de Queiroz. Segunda lei, lei Eusébio de Queiroz. Por que essa lei não deu certo? Primeiro, tá? Tendo em vista o quão lucrativo era o tráfico negreiro do Brasil, o tamanho do litoral atlântico brasileiro, né? A extensão, a falta de fiscalização, você acha que a partir do momento que essa lei foi implantada, foi criada aqui no Brasil, tá? Fez-se valer essa lei, pôs fim definitivo ao tráfico? Não, a gente sabe que foi reduzindo gradativamente. Ela é uma lei que a longo prazo ela vai ter um efeito sim, mas não é aquele efeito imediato, tá? O fim do tráfico negreiro ele não vai acontecer da noite para o dia, devido à falta de fiscalização, daí a extensão do litoral, né, atlântico. Você acha, né, que a Inglaterra iria conseguir fiscalizar, tá? Porque fiscalizar todo o litoral brasileiro? Você acha que Dom Pedro II tinha interesses efetivos em fiscalizar a entrada de escravos no Brasil? A gente sabe que não, né? Então essa lei foi uma lei que ao longo prazo ela vai ter efeito prático, mas não é um efeito imediato. 1871, lei do ventre livre. O que prevê essa lei? Por que ela não deu certo? Lei do ventre livre: todo escravo, todo filho de escrava nascido a partir dessa data será liberto. Existem algumas contradições. Para você entender essa lei, você tem que pegar a lei original, ler essa lei, né? Todo filho de escrava nascido a partir de 1871 será liberto. Lindo, né? Dá a ideia de que o escravo vai nascer, o filho da escrava vai nascer, a mãe vai dar 2 tapinhas ali na bunda, meu filho, com perdão aí da palavra, dá 2 tapinhas ali, você está liberto, você está liberto, vai viver a sua vida tranquilamente, tá? Dá 2 tapinhas e vai embora. A ideia que se tem é essa, lei do ventre livre, né? Lei do ventre livre. A partir dessa data, todo filho de escravo será liberto. Porém, não, galera. Esse escravo, tá? Esse filho de escravo, ele vai ser mantido sob a tutoria do seu patrão, até inteirar maioridade. O seu patrão ele era obrigado a cuidar desse filho de escravo, obrigado a cuidar desse filho de escravo, até a maioridade. Porém, durante esse período, esse filho de escravo adquiriu uma dívida com o patrão. Por quê? Você acha que o patrão ia ali dar uma alimentação de graça, moradia? Tá? Mas essa alimentação e essa moradia a gente sabe que é extremamente precária, né? A gente sabe que é extremamente precária, tá? Mas mesmo assim, quando esse filho de escravo atingia a maioridade, o seu patrão ia cobrar, né? Ia cobrar em troca, ele iria o quê? Cobrar trabalho, né? Para que ele pagasse, para que ele quitasse essa dívida. Existem registros que esse filho de escravo, que foi liberto pela lei do ventre livre, teria que trabalhar ainda mais 10 anos, 12 anos, 15 anos, ele adquiriu uma dívida e ele teria que trabalhar em regime de escravidão para quitar essa dívida. Então a gente sabe que a lei do ventre livre foi literalmente uma lei que não deu certo, tá? Uma lei que não deu certo. Quando eu falo que não deu certo, é aquela lei que não vai ter efeito prático imediato, né? Outra lei, tá? A lei dos sexagenários é considerada a piada de todas as leis, é considerada uma piada, literalmente. Por quê? Vou ser breve nisso aqui, tá? Por que é uma piada? Lei dos sexagenários torna-se liberto a partir de 1885 todo escravo que ultrapassar os 60 anos de idade. Tá? A gente sabe, galera, que nesse período é basicamente impossível, tá, um escravo chegar aos 60 anos de idade. É basicamente impossível chegar aos 60 anos de idade. Ah, mas e se chegasse? Ótimo. Para onde esse escravo iria depois dos 60 anos? Já imaginou um escravo com 40 anos, estava sem dente, cabelo branco e por aí vai. Com 60 anos, suponhamos não, na verdade existe registro que alguns escravos chegaram aos 60 anos. Para onde esse escravo iria?
ele seria inserido na sociedade. Teve um plano de aposentadoria para esse escravo? Não. Então muitos preferiam permanecer, né, nas fazendas, nos locais onde eram mantidos em escravidão, e dali não saíram até a sua morte. Então essa lei é considerada uma piada, porque se o escravo não durava mais de 40 anos, chegar aos 60 era quase impossível. Além disso, galera, suponhamos que o seu patrão e o seu dono fosse obrigado a dar a liberdade, estaria tirando o peso das costas do patrão, porque o escravo aos 60 anos ele não rendia basicamente mais nada. Então foi a piada de todas as leis. E por fim, a tão famosa Lei Áurea de 1888, que também a princípio, né, essa lei foi a piada, a gente sabe que ela não deu certo. E a quinta lei, a Lei Áurea, né, a princípio parece ser algo extraordinário, né, porque foi uma lei assinada aí pela princesa Isabel. A gente tem a princesa Isabel como símbolo do fim da escravidão no Brasil, mas, por que essa lei, a Lei Áurea, né, a tão famosa lei que vai por fim de vez a escravidão no Brasil, é também uma lei que não vai dar certo a princípio? Ótimo, eu vou por fim à escravidão. Torna-se libertos todos os negros que são mantidos em regime de escravidão em território nacional a partir da assinatura dessa lei, né, a partir de 1888. Torna-se libertos todos os escravos no território nacional. Perfeito, perfeito. Tem um projeto para inserir esse escravo na sociedade? Não. Não existe um projeto. Eu vou abolir a escravidão, mas o escravo vai viver à margem da sociedade da mesma forma, A partir dessa lei, galera, nós temos início de dois processos interessantes aí. Primeiro, a entrada maciça de mão de obra estrangeira, Já que a partir de agora eu vou ter que pagar pela mão de obra, não existe mais escravo, eu vou pagar por mão de obra especializada. Então nós vamos ter a entrada maciça de estrangeiros, pessoas que vêm de outros países para o Brasil, e o início do surgimento das favelas, porque esse negro ele vai ter que viver literalmente à margem da sociedade, vai ter que morar em morros, em regiões próximas, na verdade, às cidades que estavam surgindo nessa época. Então, assim, até mesmo a Lei Áurea, que põe fim, entre aspas, definitivo à escravidão no Brasil, ela é uma lei que não tem aquele efeito prático imediato, porque não se cria um mecanismo ou leis, né, para inserir o escravo na sociedade. Ele deveria, pelo menos, já que ele foi liberto, não vai viver mais em regime de escravidão, ele deveria ter, pelo menos, recebido uma aposentadoria, né? Então a gente sabe que não deu certo, que isso não aconteceu, então essas leis não funcionaram. E é por isso, né, devido toda essa trajetória de sofrimento, e nós temos como símbolo aí, eu vou separar uma aula depois para explicar quem foi Zumbi dos Palmares. Será que realmente ele é um herói nacional? Será que realmente ele lutou pelo fim da escravidão? Deixando a memória do Zumbi dos Palmares de lado, professor Tiago, eu acho sim que a memória do negro que foi mantido em escravidão deve ser comemorada, né? Eu acho que não deve haver essa divisão de raças, né? Porque somos todos iguais, e esse dia ele deve ser lembrado sim, devido à trajetória, né, do escravo aqui no Brasil, do regime de escravidão aqui no Brasil, devido a todo esse processo que a gente sabe que foi doloroso, não foi curto, foi um processo, eu digo que o processo para a abolição do escravo foi extremamente lento e gradual, né? Foi acontecendo, mas com um espaço de tempo muito grande. A primeira lei abolicionista aqui no Brasil, 1850, a última, 1888, então não acontece da noite para o dia. Devido a todo esse processo de escravidão, nós temos aí o Dia da Consciência Negra, que vai simbolizar a morte do maior símbolo, que é Zumbi dos Palmares, que morre nessa data, no dia 20 de novembro, 20 do 11, né, de 1695, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.